Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 9 verso 24. Aqui está um estudo bíblico de João 9:24, usando a nova tradução na linguagem de hoje 2000, abordando os elementos solicitados. Introdução. João 9 narra a cura de um cego de nascença por Jesus. Este milagre causa grande controvérsia entre os fariseus, que questionam a legitimidade de Jesus e a legalidade da cura no sábado. O capítulo explora temas de fé, descrença, identidade e a natureza da verdadeira visão espiritual. O versículo 24, especificamente, representa o auge da investigação dos fariseus, onde eles tentam manipular o homem curado para que ele negue a natureza divina de Jesus. Contexto histórico. No tempo de Jesus, os fariseus eram uma facção influente dentro do judaísmo. Eles eram conhecidos pela sua estrita interpretação da lei mosaica e pelo seu zelo em preservá-la. A cura no sábado era vista por eles como uma violação da lei, o que explicava sua hostilidade em relação a Jesus. João 9 verso 14 e verso 16. As sinagogas eram centros de vida religiosa e social, e a ameaça de ser expulso da sinagoga, João 9 verso 22 e verso 34, era um castigo severo, implicando exclusão da comunidade e do favor divino. O ato de jurar por Deus era considerado um ato solene e vinculativo, e os fariseus esperavam que o homem se sentisse obrigado a dizer o que eles consideravam a verdade, ou seja, que Jesus era um pecador. Os milagres, naquele tempo, eram sinais que apontavam para o Messias esperado, e os fariseus temiam a crescente popularidade de Jesus e a ameaça que ele representava para a sua autoridade. Interpretação. João 9:24 revela a desesperada tentativa dos fariseus de desacreditar Jesus. Eles pressionam o homem curado a jurar por Deus, esperando que ele se sinta compelido a concordar com a sua premissa de que Jesus é um pecador. Essa atitude demonstra a sua cegueira espiritual, pois, apesar da clara evidência do milagre, eles se recusam a reconhecer a obra de Deus em Jesus. Teologicamente, esse versículo ilustra a resistência humana à verdade divina. Mesmo diante da manifestação do poder de Deus, o coração humano endurecido pode se recusar a crer. A insistência dos fariseus em rotular Jesus como pecador contrasta fortemente com a declaração do próprio Jesus de ser a luz do mundo, João 9:5. Para os crentes de hoje, este versículo serve como um alerta contra a cegueira espiritual e a importância de examinar as evidências da fé com um coração aberto e receptivo à obra de Deus. Devemos estar dispostos a defender a verdade, mesmo quando confrontados com oposição e pressão social. A fé genuína implica um compromisso com a verdade, independentemente das consequências. Veja as referências em João 3 versos 19 ao 20. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, temendo que as suas obras sejam reveladas. Este versículo ecoa o tema da cegueira espiritual em João 9. Os fariseus, assim como aqueles descritos em João 3, preferem as trevas da sua própria compreensão à luz da verdade que Jesus oferece. O medo de ter suas obras reveladas os impede de reconhecer Jesus como o Messias. Atos 4 versos 19 ao 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Deus. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Este versículo espelha a coragem do ex-cego em João 9. Assim como Pedro e João, ele recusa-se a negar sua experiência com Jesus, mesmo sob pressão. A sua fidelidade à verdade serve de exemplo para os crentes, demonstrando que a obediência a Deus deve vir antes da obediência aos homens. Esses versículos complementares ajudam a entender a natureza da descrença e a importância da fidelidade à verdade, mesmo em face da oposição. Eles nos lembram que a fé genuína implica um compromisso em obedecer a Deus acima de tudo, e de defender a verdade que Ele revela.